Bom, bom dia a todos. Então, vamos dar início à primeira aula síncrona aí de contabilidade rural. Essa aula, como eu falei, ela é mais para uma apresentação formal de como que vai ser a disciplina quando a gente tiver presencialmente, né? E também para esclarecer alguns pontos de como que vai ser essa primeira avaliação no formato EAD. Eu sei que vocês ficam meio apreensivos, né? Toda vez que se fala no termo avaliação, né? Parece que funciona como um gatilho, né? Falou em avaliação, parece que a gente já fica meio assustado, né? Mas é bem simples, tá? Não precisam ficar alarmados nem assustados, tá? Como eu falei, basta responder as questões que estão presentes nos capítulos, tá? Quando eu me refiro às questões, eu não estou me referindo aos exercícios, porque os exercícios eles são mais complexos, e aí eles vão demandar mais conhecimento de vocês. E esse conhecimento vocês vão aprender no decorrer das aulas. Então, nada mais justo do que exigir que vocês desenvolvam os exercícios quando vocês tiverem domínio do conhecimento após ele ser transmitido para vocês durante as aulas. Então, naquela parte do final dos exercícios, né? Quer dizer, do final dos capítulos, onde fala sobre os exercícios, a parte de exercícios vocês vão deixar de lado. Vocês vão se ater especificamente às questões ou aos testes. É que os professores eles têm uma metodologia diferente de trabalho, né? O professor Marion, por exemplo, ele trabalha com questões que ele chama de testes, enquanto que o professor Crepaldi ele trabalha com uma denominação de questões. E as questões são de múltipla escolha, então você vai ler o capítulo, então você vai responder o capítulo, marcando X lá, escolhendo uma das questões e vai entregar isso para que eu possa avaliar os seus conhecimentos iniciais. Ok? Nessa primeira aula, então, o que a gente apresenta também? A gente apresenta a bibliografia básica. E a bibliografia básica, ela se compõe de duas literaturas, ou dois livros, né? Como eu já falei para vocês, um deles é o professor de contabilidade. Só eu que não estou praticamente escutando? Está todo mundo escutando bem? Não está ouvindo? Eu estou ouvindo. E agora, melhorou? Eu também estou ouvindo, tá? Claramente, está ouvindo correto. Então, como eu falei, nessa disciplina a gente vai trabalhar duas literaturas, né, ou dois livros, né, como referência básica. A literatura do professor José Carlos Marion, que é chamada de Contabilidade Rural, né, que eu já coloquei, inclusive, lá no grupo de WhatsApp. E aí pinta uma dúvida, né? Se vocês têm acesso à biblioteca virtual da Unemat, onde lá fica disponibilizado esses livros. Mas independente se vocês têm acesso ou não, os capítulos já foram disponibilizados. O capítulo 1, o capítulo 2, né? O capítulo 6, 7, 10 e 11, que vão tratar dos assuntos que a gente vai trabalhar em sala de aula. E se porventura existir algum outro capítulo que eu possa trazer durante a sala relacionado a algum outro conteúdo, obviamente que eu vou disponibilizar esse capítulo para vocês, ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma questão? Tudo tranquilo? Vocês chegaram a ver o material? Eu cheguei a até disponibilizar ele no WhatsApp.
Então, professor, pode falar, Laura. Vai lá. Então, é para fazer as atividades, no caso, para amanhã, né? Já tem um primeiro prazo aí. Não, é uma boa pergunta. É para amanhã? Não, gente, isso é óbvio que não, né? Aquela data lá foi uma data que eu coloquei, até porque foi me passada a informação de que esse período seria de 7 a 12 de agosto, esse período inicial. Mas eu imaginava que essa aula fosse acontecer um pouco antes, né? Por exemplo, na segunda ou na terça-feira, né? Como ela está acontecendo hoje, eu acredito que... E aí eu queria conversar com vocês, né? Para saber quando que vocês vão começar a ter a primeira aula de vocês. É daqui uma semana? Ou é já na segunda-feira? Se for daqui uma semana, a gente pode estipular um prazo até o dia 18. Ou, se vocês preferirem, a gente pode estabelecer um prazo até o dia 25, que é quando começa a minha disciplina efetivamente aí com vocês. Acho que é até melhor, né? Então, vamos estabelecer um prazo. Eu vou alterar lá no SIGA para estabelecer um prazo de entrega até o dia 25. Pode ser assim? Pode ser então, professor, até porque a gente está com duas matérias EAD, a sua e a Sistema de Informação Contábil. Não, eu vi lá, exatamente, eu vi lá. Então, vamos estabelecer um prazo de entrega no dia 25, né, para vocês entregarem essas questões teóricas. Tá? Eu vou abrir aqui os arquivos para mostrar essas questões para vocês, tá? As questões de cada capítulo que vocês têm que me entregar, beleza? E aí... Ótimo, professor. Mostra para a gente aí. Aí, na verdade... E aí vocês vão tomando conhecimento do que tem que ser respondido, o que tem que ser lido, né, o que é importante. Lógico que todo capítulo é importante, né? Se faz necessária a leitura desse capítulo, né, para poder fazer para poder se responder as questões, né? Mas antes de começar essa apresentação das questões, eu queria fazer um comentário breve sobre algumas coisas que eu coloquei aqui no chat, né? E eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada. Não sei se todos vocês têm acesso ao chat que está aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Eu coloquei um arquivo que fala sobre cartilha tributária para agricultura familiar, tá? Também coloquei uma página. Essa cartilha tributária da agricultura familiar diz respeito às formas de tributação da agricultura familiar, questão de isenção, instrução, por exemplo, de emissão de nota fiscal, né? O outro link diz respeito à declaração do imposto de renda do produtor rural, né? Que tipo de produtor rural está obrigado a entregar a declaração, né? E um ponto interessante aqui, que cabe discussão, né? E que está assim, não é que está em voga agora em discussão, mas ele passou a ser importante ultimamente, né? Que é a questão da execução da área da propriedade rural explorada, né? Em regime familiar, né? Existe um entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a pequena propriedade rural, aquela que é constituída de até 4 módulos fiscais, né, que ela não pode ser tomada por dívidas, por ocasião de dívidas bancárias, né? Enquanto que propriedades acima disso podem ser tomadas, né? Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nisso. É mais uma questão de curiosidade, né? E, claro, né, esse comentário que eu coloquei aqui é mais para contextualizar a diferença entre o que é uma pequena propriedade rural
aqui para fins de Mato Grosso e para fins de Brasil, né? E a diferença entre uma pequena propriedade rural, de até 4 módulos fiscais, que é considerada propriedade de agricultura familiar, e uma propriedade de médio porte, né? Ou considerada uma média propriedade rural, acima de 4 módulos fiscais e até 15 módulos fiscais. Tá? Então, deem uma olhada nisso, tá? Vou colocar lá no WhatsApp, acho que fica mais fácil, né, do que colocar aqui. Deixa eu até acessar aqui rapidão. Pode falar, pode falar. Quem levantou a mão aí, pode falar. O microfone está aberto. Eu tinha levantado a mão, professor, mas era para falar para colocar no chat, mas aí você vai pôr no WhatsApp, né? Acho que fica melhor, não? Fica. Lembrando só que essa cartilha da agricultura familiar, ela é do Rio Grande do Sul, tá? Porque lá a agricultura familiar é muito forte, mas que ela se aplica em muito, ou ela se assemelha muito a questões tributárias aqui mesmo do Mato Grosso. Tá? Lógico que a gente vai também discutir questões tributárias relativas ao agronegócio de grande porte aqui do Estado, inclusive para efeitos de contabilização. Então, deixa eu copiar isso aqui lá para o WhatsApp. Tá? E, por último, comentário, né, para fins de imposto de renda, né, quem que tem que entregar a declaração de imposto de renda, né? Então, o produtor rural que teve renda superior a R$142 mil, renda anual, tá? Superior a R$142.798,50, é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Tá? Se for pessoa jurídica, ele se enquadra nos mesmos regimes tributários que as pessoas jurídicas, ou seja, simples, presumido e lucro real. E aí cabe uma ressalva, né? Qual que é o regime tributário de pessoa jurídica indicado para o produtor rural? Preferencialmente, para o produtor rural, né, se ele for de médio e grande porte, o regime tributário indicado é o lucro real. Por quê? Porque nesse regime tributário, ele pode aproveitar todas as despesas decorrentes da atividade rural e utilizar isso como despesa para não pagar imposto de renda ou para reduzir o seu imposto de renda. Ok? Lembrando também que o produtor rural, pessoa física, com cédula com inscrição de produtor rural, ele se assemelha à pessoa jurídica. Então, não necessariamente ele é obrigado a se tornar uma pessoa jurídica. Tá? Ele pode continuar sendo, se ele for, por exemplo, um produtor médio, ele pode continuar sendo uma pessoa física, com inscrição de produtor rural, né? E executar suas atividades, né? Como se assemelhasse, por exemplo, a uma pessoa jurídica. Tá? E isso vocês vão encontrar, algumas coisas dessa discussão, vocês vão encontrar lá nos capítulos 1 e 2 do livro do professor José Carlos Mariano. Ok? Então, feita essa introdução, então vamos lá ao capítulo. Vamos lá ao capítulo dos livros. Vou compartilhar aqui, então, com vocês. Tá? Como eu falei, fiquem à vontade
Deixa eu só fechar essa janela. Fiquem à vontade para interromper, tá? Então tá, vamos lá. Esse é o capítulo 1, tá? Capítulo 1 do livro do professor José Carlos Marion. Então, nesse capítulo aqui, né, vocês vão fazer a leitura do capítulo, ele vai falar sobre tipos de sociedade empresária, né? Vai falar sobre empresas rurais, vai falar sobre atividade agrícola, pecuária, vai dar os conceitos iniciais, né? Vai falar sobre as diferenças entre ano agrícola e exercício social. Inclusive, eu tenho um vídeo lá que fala sobre essas diferenças, né? Tá? Então, ao fazer a leitura e ao chegar ao final desse capítulo, vai falar também um pouco sobre ativo biológico, uma vez que na atividade agrícola e pecuária, os ativos, diferente da atividade comercial, os ativos são vistos ou são contabilizados como se fossem ativos vivos ou ativos biológicos. E eles seguem o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC 29. Tá? E aí, como eu falei, né, ao final do capítulo 1, vocês vão ter os testes. Esses testes aqui é o que vocês precisam responder e me entregar. Tá? Não os exercícios, apenas os testes de múltipla escolha. Esses exercícios aqui, eles demandam um pouco mais de conhecimento. Tá? Se vocês quiserem tentar fazer o primeiro, né, e o segundo, acho que é bem tranquilo, tá? Acho que a partir do terceiro é que fica um pouco mais complicado, mas também dá para fazer. Okay. Do capítulo 2. Do capítulo 2. O capítulo 2 vai falar sobre fluxo contábil na atividade agrícola. Então, o que é o fluxo contábil? Normalmente, na contabilidade, aquele processo de debitar, creditar, registrar nas contas de ativo, passivo, patrimônio líquido, é o que a gente chama de fluxo contábil. Tá? Então, esse capítulo 2 do professor José Carlos Marion, ele se dedica a fazer isso. Tá? Além disso, nesse capítulo aqui vai ser explicado, por exemplo, as diferenças entre o que são culturas temporárias, né, como soja, milho, arroz, feijão, batata, a questão do custo e despesa, colheita, custo de armazenamento, né, fases da cultura. Vai falar um pouco também sobre culturas permanentes ou culturas de longo prazo, como, por exemplo, cana-de-açúcar, café. Né? E lá no final, então vai ter, semelhante ao capítulo 1, vão ter os testes para vocês responderem e me entregarem. Tá? Acho que é uma folhinha só o teste. Tá? Os exercícios não precisa fazer, tá? Somente os testes de múltipla escolha, beleza? Beleza, professor, tranquilo. Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Não, né? Sossegado, né? Vamos lá, então, para o
para os exercícios de pecuária. Veja, esses testes, eu estou pedindo para vocês, de múltipla escolha, eles vão mais no sentido de orientar que vocês leiam os capítulos para poder responder, né? Então, é uma maneira de fazer com que vocês leiam o conteúdo, porque na hora que eu chegar aí, você já tem um conhecimento prévio do que a gente vai discutir, do que a gente vai debater a respeito da disciplina, do conteúdo da disciplina, tá? Eu vou falar também como é que a gente vai conduzir essa disciplina quando eu estiver aí, tá? Mas deixa eu terminar essa parte aqui dos capítulos. Então, vamos lá. Capítulo de pecuária. O capítulo de pecuária... Opa, não é esse, é esse. Primeiro é esse. Os testes ou as questões de pecuária são do professor Crepaldi, do livro de contabilidade rural do professor Crepaldi, tá? Se chama Uma abordagem decisorial. Então, aqui vai falar um pouco sobre a contabilidade da pecuária, né, como é que ela funciona, o que é reprodução, forragem, né? Espécies de atividades da pecuária, como cria, recria, engorda. O que é importante para nós, contadores, né, como a classificação contábil do gado, no balanço, o que vai no imobilizado, o que vai no circulante, exercício social, ciclo operacional, alterações no resultado, variação patrimonial, né? Superveniência e subsistência, método de custo e método de valor de mercado, né? E aí, lá no final, vão ter as questões. Então, enquanto o professor Marion trabalha com testes, o professor Crepaldi, ele trabalha com questões, né? Então, aqui vocês vão ter questões, diferente do professor Marion, vocês vão ter questões a serem respondidas, né? Essa aqui são questões não de múltipla escolha, são questões que vocês têm que desenvolver, ou seja, vocês vão ter que escrever, né? Que são questões manuscritas. E aí, mais abaixo, aí sim, aí tem questões de múltipla escolha para serem respondidas. Tá? Esses exercícios daqui para baixo não precisa fazer. Tá? Não precisa responder. Professor, eu não estou conseguindo acompanhar a questão do capítulo que você fez com o outro, do 1 e o 2, foi mostrando direitinho. Aqui parece que travou, não está mostrando a sequência, como você fez no outro. Do exercício, do que precisa e não precisa. Espera aí, de novo. Vamos lá. Capítulo... Vamos lá. Então, deve ter falhado alguma coisa aí na hora que eu mudei de um arquivo para outro. Então, de novo, ó, o livro a ser utilizado é o livro do professor Crepaldi, tá? Sobre contabilidade rural, especificamente sobre pecuária, tá? Então, aqui vai falar vai fazer uma introdução sobre pecuária. Consegue ver agora? Sim, estou conseguindo corretamente. Obrigado. Vai falar sobre reprodução, forragem, espécies de atividade, cria, recria, engorda, classificação contábil do gado no balanço, no ativo circulante,
Eu tive que sair. Estão vendo aí? Eu tive que interromper aqui, mas dá para ver aí? Sim, sim. Tô vendo o mouse mexer, mas Ativo circulante, imobilizado, quer dizer, ativo não circulante imobilizado, ativo circulante, né? Exercício social, alterações no resultado, né? Como superveniência e subsistência, variação patrimonial líquida, superveniência e subsistência, método de custo e método de valor de mercado, né? E aí, lá no final, vão ter as questões que precisam ser respondidas de forma manuscrita, de 1 a 10. E abaixo, as questões de múltipla escolha que vocês vão responder. Tá? Vocês vão responder essas 10 primeiras aqui de forma manuscrita, vocês vão pesquisar no texto lá, e vão responder essas questões de forma manuscrita, e depois vão responder essas questões de múltipla escolha, para me entregar. Não os exercícios, só as questões. Beleza? Questões de 1 a 10. Professor, esse é o capítulo 11? Não, esse é o 10. 10. Esse é o 10, tá? Ó. Contabilidade na pecuária. Ok? esse material o senhor disponibilizou ele no WhatsApp já, né, professor? Já disponibilizei no WhatsApp. E por último, então, o capítulo 11, né, que vai falar sobre a contabilização pelo método de custo. Tá? Como que a gente contabiliza os rebanhos, né? Bezerros, novilhos, né? Animais reprodutores, matrizes. Como é que a gente contabiliza os custos? Como é que a gente contabiliza as despesas, custos diretos, indiretos? Tá? E no final desse capítulo, vão ter novamente as questões manuscritas e as questões de múltipla escolha. Eu gosto especialmente desse professor aqui do Crepaldi, porque ele é mais completo para algumas coisas em relação ao Marion. Essa questão 29 aqui não precisa fazer. Tá? Só até a 28. Então, responder essas questões aqui, né? Responder essas questões manuscritas e essas questões de múltipla escolha. Beleza? Beleza. Responda ela pelo Word, salva e envia na plataforma, né? Pode ser. Tanto faz. Ok. Eu gosto mais assim, ó, que você responda no papel, escaneie e mande para mim em PDF. Tranquilo, será feito da forma que você gosta. Vamos lá. Tá? Professor. Principalmente nessas questões manuscritas aí. Tá? Professor? Oi? Oi. Tô ouvindo. Ah, tá. Deixa eu te falar, o senhor respondeu aí, porque o Clécio perguntou essa questão do senhor preferir a manuscrito, mas o senhor prefere, não é obrigatório, né? Porque eu tenho muita dificuldade no meu pulso de escrever manuscrito por sentir dor, entendeu? Aí eu quero saber se é obrigatório ser manuscrito ou pode ser digitado. Isso vai ser um problema, hein? Como é que você vai fazer os exercícios práticos? Prático, preciso escrever manualmente, é isso?
Como é que você vai contabilizar? Como é que você contabilizava nas aulas de custo, contabilidade geral, 1 e 2? Tudo no computador. Como? Excel? E o Wander César passou algumas coisas no Excel pra gente. Entendi. Outras no Word. Tá, mas a pergunta que não quer calar. É obrigatório ser manuscrito, então? Não, não é obrigatório, não, Uhum. mas eu perguntei isso porque a prova é manuscrita, né? Então, Uhum. você não vai Então poder fazer a prova no Excel nem no Word, vamos guardar a mãozinha para a prova, então, e deixar os exercícios. ok? Você pode fazer Tá, no Excel, no Word, os exercícios. tá bom. Eu vou falar sobre isso, né? Mas a prova é preferencialmente e obrigatoriamente manuscrita. Tá, beleza. Não, professor, então, na verdade, pode pegar isso aí, responder pelo olho as questões, digitadinha, e aí salva em PDF e manda para ser normal. Aí a prova faz na questão Pode, manuscrita, normal, né? Não tem problema nenhum, não. pode. Não há prejuízo. Cuidado com as cópias, tá? Eu só peço atenção quanto a isso. Cuidado com as cópias. Porque às vezes você faz no Word, né? Não estou dizendo que isso seja uma prática, mas às vezes você tem algum colega seu que vai pedir o seu exercício e ele simplesmente pega e repassa. Por ser um arquivo do Word, ele repassa o seu. Aí nessa situação, normalmente eu zero as duas atividades. Credo! Nossa, está mostrando já o poder da caneta, professor. Tá? Então, diferencie o seu exercício, ok? Tranquilo, tranquilo. Na múltipla escolha não tem como, né? Mas no manuscrito tem. Então, deixe claro que o exercício é seu, coloque seu nome lá em cima, diferencie a sua resposta, porque respostas iguais, notas iguais. Beleza? Ok. Essa aula de hoje é justamente para esclarecer esses pontos, tá? Para não E, ficar professor, não assim, tá beleza, não, porque o certo só sempre se todo mundo tiver certo, a resposta vai ser igual, né, não? não, Oxe, manuscrito a resposta nunca é igual. sei não, hein, professor? Se a resposta certa é só uma, como é que faz? Só se ela for de múltipla escolha. Não, hein? É sim. Eu já fui aluno também, né? Eu sei como é que funciona, né? Mas vamos lá. Como é que vai funcionar a disciplina? Tá? E aí eu vou precisar compartilhar a tela do Siga para explicar para vocês. Deixa eu pegar aqui o Siga. Vocês já acessaram o Siga, né? Eu estou acessado no Já meu sim. agora. Deixa eu pegar aqui. Siga. Só um instantinho. Espera aí que deu um tilt aqui. Consegui.
Não consigo. Conseguiu. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela aqui. Como que funciona a disciplina? São 3 avaliações, tá? Então, tem essa primeira avaliação EAD, com essas respostas de questões, né? Aí depois vão ter mais 2 provas que vão ser aplicadas nos 2 sábados, no dia 2 e no dia 9, tá? As provas são sempre manuscritas, tá? Então, sem utilização de computador, sem utilização de qualquer artifício eletrônico, tá? Então, vocês podem fazer uso de calculadora, tá? Todo mundo tem calculadora, né? Eu tenho uma Eu instalada tenho no celular. Celular só no modo avião, tá? Tranquilo, tranquilo. Beleza. São Sim. algumas regras, beleza? São algumas regras. Respeitadas as regras, tudo funciona. Tá? Então, a calculadora do celular pode ser usada desde que ele esteja em modo avião. Tá? O tempo da prova é o tempo da aula. Ok? E, além das 2 provas, o que eu costumo fazer? Tá? Eu costumo utilizar listas de exercícios. Tá? Então, as 2 provas, elas valem cada uma de 0 a 10. E as listas de exercícios, tá? Elas também possuem nota. Então, se vocês chegaram a vir aqui em tarefas, vocês devem ter visto aqui que tem listas de exercícios, né? Tem uma lista aqui de exercícios de contabilidade agrícola, uma primeira e uma segunda, e uma primeira e uma segunda de contabilidade de pecuária. Eu até tenho que corrigir aqui, porque aqui não é 10 pontos, aqui é 5 pontos, tá? Então, essas primeiras listas aqui, essa e essa, somadas valem mais 10 pontos. Então, essa aqui vale 5 e essa aqui vale 5 também. Assim como essa e essa também valem somadas 10 pontos. Então, vocês vão ter 2 provas mais 2 listas, né, que somadas vão dar mais... Quer dizer, que somadas vão gerar uma média, né? E que somadas vão ser mais 2 notas que vão ser somadas à nota de EAD. Tá? E aí vocês vão ter 3 notas. Então, fazer as listas de exercícios é importante. Tá? Vou baixar uma lista aqui para mostrar para vocês. Não sei se vocês já baixaram para dar uma olhada. Estão conseguindo ver aí a lista? Sim. Como é que funcionam essas listas? Essas listas são listas de exercícios, né, de contabilização. Tá? Aqui não tem questão teórica. Questão teórica, vocês já responderam na primeira avaliação. Aqui é só contabilização. Tá? Vocês vão contabilizar essas atividades aqui, ó, tá? Dessas empresas. Só um instante, professor. O senhor abriu, baixou a lista? Eu não estou conseguindo ver a lista. Estou vendo só a parte da EAD mesmo. Vamos lá, de novo. Consegue ver a lista? Sim, agora estou conseguindo.
Então, essa aqui é a primeira lista de agrícola. Tá? Então, aqui não tem questão teórica, é só contabilização. Então, a ideia aqui é contabilizar os fatos contábeis dessa empresa. Tá? Professor, aí é razonete, balanço patrimonial. Isso. DRE. Exatamente. Razonete, balanço patrimonial, DRE e DFC. Tá? Isso pode ser feito no Excel ou pode ser feito manuscrito. Tá? Vocês têm completo conhecimento de DRE, DFC e balanço, né? Completo? A gente tenta, né, professor? Mas Hã? Estou até me vendo reprovada. a gente é bem esforçado nesse quesito aí. Não, mas vocês vão aprender. Eu tenho uma técnica que é infalível. O professor estava verificando as aulas do senhor, realmente são aulas bem explicativas. Assim, deu uma clareada bastante aí, né? Eu trabalho muito com exercícios de Excel, mas a prova especificamente é manuscrita. Tá? Então, o que eu recomendo? Que você faça o exercício no Excel para você ver como é que é a dinâmica de resolução, mas que você treine também no manuscrito. Ok? Então, é assim que funciona. Tá? Então, você vai ver... Não tem como não aprender, tá? Você vai treinar no Excel, então você vai fazer os exercícios no Excel, você vai ver onde que lança o quê, como contabiliza o quê, e você vai... Tem os vídeos para isso, eu explico tudo em vídeo, tá? E você vai fazer na sala, manuscrito, ou na sua casa. Eu sei que em casa a gente nunca faz, né? Eu também já fui aluno e eu não fazia em casa, então eu fazia em sala. Na sala é o momento em que você tira a dúvida, você faz, você desenvolve. Então, na sala, a única coisa que eu peço para vocês em sala de aula é esteja focado na sala de aula. Tá? Se tem um momento que você tem que despender esforço para estar aprendendo, é em sala de aula. Eu sei que você não vai estar lá 100% do tempo focado, né? Mas se você conseguir ficar pelo menos 50% e desenvolver as atividades, vai te ajudar. Você vai conseguir aprender de fato. Aprender professor, contabilidade. aproveitar o gancho aí também, de umas dicas de Excel também, né? Aproveitar a aula de contabilidade rural. Aproveitar também essa aula de Excel do senhor aí, que é diferenciado, né? Cara, eu não sei trabalhar muito bem no Excel. Eu sei o básico, né? Mas, claro, se eu puder ajudar, assim... Claro, eu vou ter o maior prazer de auxiliar vocês, porque eu sei que é um custo de entrada. Trabalhar em Excel hoje é um requisito básico. Se você for trabalhar em qualquer empresa, fazer planilha, né, fazer cálculo de custo, até mesmo fazer fluxo de caixa simples, se faz hoje em Excel. E faz-se muito mais, né? Faz-se, inclusive, painéis dinâmicos em Excel, né? Coisa que era impensável até um pouco tempo atrás, e hoje parece-me que é um requisito cada vez mais exigido por algumas empresas, principalmente empresas do agronegócio. Então, se você quiser trabalhar para uma empresa do agro, você tem que sempre estar à frente, né? Sempre estar à frente, que eu digo, sempre estar ligado nessas questões de desenvolvimento de software, desenvolvimento de computacional, né? Trabalhando com algoritmo, né? Trabalhando com XML, que é o que usa o Excel, trabalhando com Power BI, que é uma tendência que o pessoal está usando agora bastante no Excel. Então, tem que investir tempo nisso, tá? Beleza? Tá. Deixa eu mostrar mais um item aqui. Como é que funcionam os exercícios no Excel? Acho que vocês abriram alguns vídeos lá e devem ter visto eu mexendo nas planilhas do Excel.
Então, deixa eu mostrar aqui como que funciona os arquivos do Excel, né? Esse videozinho aqui do fluxo contábil, ele é bem legal porque ele explica os conceitos de débito e crédito, tá? Para aquelas pessoas que têm dificuldade em entender como é que é o balanço patrimonial, o que é débito, o que é crédito, como é que eu entendo, né, os razonetes e tal. Então, vale muito a pena assistir esse vídeo, baixar esse arquivo de Excel aqui, né? E logo mais abaixo tem os exercícios que eu utilizo em sala de aula, como, por exemplo, esse aqui, que é o primeiro exercício da lista. Então, aqui vocês vão encontrar o enunciado do exercício e a dinâmica contábil, ou seja, como resolver contabilmente. E esse aqui de baixo, né, que está resolvido aqui, é o exercício resolvido. Aqui é o exercício limpo e aqui é o exercício resolvido, tá? Ou seja, aqui onde estão localizados, né, cada conta, né, com seu respectivo lançamento a débito e a crédito, tá? E aqui embaixo tem a continuação desse exercício, e aqui tem também a apresentação do site do IMEA. Não sei se vocês já ouviram falar do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. É um instituto que a gente utiliza dados do Mato Grosso, inclusive eu utilizo muitos dados do IMEA para fazer os meus exercícios, tá? Exercício de contabilização com dados reais. Então, quando vocês contabilizarem dentro de sala de aula, vocês vão estar contabilizando dados reais, tá? Dados de custo de produção de soja, de milho, de algodão, tá? Aqui mesmo do estado do Mato Grosso. Vou abrir um exercício em branco aqui, só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Então, como eu falei, o site do IMEA, ele fornece essas informações de custo, né, de soja, milho, algodão, custo de desenvolvimento de bovinos, e ele tem essas informações separadas por ano agrícola. Você tem, por exemplo, informações de sementes, fertilizantes, com seus respectivos custos por hectare, tá? Inclusive demonstrando, por exemplo, a produtividade em sacas por hectare, tá? Aqui no Mato Grosso, a gente trabalha com dois tipos de soja, né? É a soja convencional, que é aquela que leva pouco defensivo, né? Que hoje basicamente é utilizada mais pela agricultura familiar, e a soja transgênica, que ambas são utilizadas no método de plantio direto, né? Mas a soja transgênica, ela é bem intensiva em utilização de fertilizantes, corretivos, defensivos e outros insumos. E a tecnologia, claro, está sempre aqui dentro das sementes, tá? Então, é disponibilizado as informações de custo, né? Como depreciações, né? Como custos financeiros, como impostos, etc., né?
Existe aqui, então, o enunciado do exercício e existe o processo contábil. O processo contábil nada mais é do que a contabilização. Então, vocês vão ter aqui, como eu falei, vocês vão ter os azonetes, né, com as informações das contas patrimoniais, que vocês vão utilizar para estruturar os balanços patrimoniais, né? Informações para cálculo de depreciação, informações para cálculo de demonstração de resultado, apuração de resultado, balanço antes da venda ou após a colheita e balanço da pós-venda ou após a comercialização. Então, todo esse processo aqui a gente vai utilizar nas nossas aulas para fazer o processo o processo contábil, por assim dizer, né? Então, registrar os fatos contábeis, né? Identificar os registros de entrada e saída à vista, que são normalmente contabilizados e registrados na demonstração de fluxo de caixa, né? Identificar os itens a prazo, normalmente na situação patrimonial, no balanço patrimonial, né? Fazer a apuração dos custos, né? Identificar o processo de produção, processo de colheita, né? Através de uma conta que se chama cultura temporária, que a gente identifica os custos de produção. Depois de colhida, a gente transfere para estoque e depois a gente apura, então, a situação patrimonial depois da colheita. E após isso, a gente vai identificar, então, quantas sacas foram colhidas, então, quanto que representou o custo da saca colhida e por quanto que a gente vai vender. E aí, claro, a gente vai precisar de outras informações, como, por exemplo, o preço de venda desse produto, para daí, então, registrar e contabilizar a demonstração de resultado, né? Com receita, comparar, né? A receita com o custo, né? Com as despesas, apurar o imposto de renda, né? Apurar a contribuição social, né? E, por fim, apresentar o resultado final após a venda da produção. Então, essa é toda a dinâmica envolvida no processo de contabilização dos custos. Tá? Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? São tantas que eu nem vou falar nada. Vou esperar você chegar. Ficou alguma dúvida com relação às questões do EAD? Não, né? Professor, é para responder todos aqueles testes até dia 25? Isso, até dia 25. Perfeito. Combinado, então? Combinado. E agora eu queria que vocês falassem um pouco, ou rapidamente, né, se vocês preferirem, um pouco sobre as dificuldades de vocês, né? Como é que é? Vocês têm alguma dificuldade com contabilidade? Vocês têm alguma dificuldade com regra de 3? Vocês têm alguma dificuldade com... Vocês chegaram a ver a disciplina de custos, né? Custeio por absorção. Vocês lembram disso aí? Só se olhar, dar uma olhada revisada, né, professor, no caderno, tem os conteúdos.
E aí, clareia, né? Professor de cursos foi um professor muito bom, professor Evaldo. Ah, que bom, isso é ótimo, porque a gente vai precisar desses. Agora, professor de contabilidade geral, misericórdia. Geral também. Comercial. Geral, comercial. Uma benção em nossas vidas. Foi o quê? Comercial 1 e 2 e geral, que era para ser importante, que era para a gente estar bem afiado, foi o professor melhor que teve, sendo irônica, tá? Não estou falando no sentido literal. Mas eu posso fazer um comentário? A gente como aluno é assim mesmo, a gente aprende com o andar da carruagem, tá? A gente normalmente tem aquela sensação falsa de que a gente não aprendeu o suficiente com aquele professor que passou, tá? E a sensação é que a gente está melhor a cada dia, a cada disciplina que passa. Mas por quê? Porque a gente continua estudando, a gente continua se aperfeiçoando. Vocês vão ter a ideia de que, com o professor tal eu aprendi mais. Não é que você aprendeu mais, é que agora você está mais aperfeiçoado, você aperfeiçoou mais os seus conhecimentos, você já estudou mais um tempo, né? Então, não é que aquele professor foi ruim, é que você estava numa etapa em que você tinha mais dificuldade. E talvez agora você já está mais... Eu acho que de tanto ver, professor... Está mais lapidado. Coisa, debita e acredita, estou vendo isso desde quando começou o curso. Debita, acredita, tanto você vê, eu acho que você vai... E tem uma hora que a ficha cai, ou seja, tem uma hora que você, de fato, aprende. Às vezes você está ali, passa um ano, passa 2, eu não aprendi isso aí ainda. Mas chega uma hora que tem um professor que fala uma coisa, não estou falando de professor A ou B, mas às vezes tem um professor que, cara, esse cara aí falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Peguei. E aí você aprende. Entendeu? Mas por quê? Porque os outros lá tiraram uma lasquinha, lapidaram aqui ou ali, para deixar você preparado para que aquele que chegasse depois fizesse com que você disparasse o gatilho. Então, existem professores, assim, eu tive vários professores, assim como vocês, que eu achava que eram professores ruins, mas, na verdade, eles estavam só me preparando para o momento certo, para aquele momento em que realmente eu iria aprender. Mas o aprendizado se faz com a gente mesmo, com a gente estudando, com a gente lendo, com a gente se esforçando em aprender. Tá? E eu dou aula desde 2006, tá? Nessa disciplina. Tá? Eu formei na Unemat, então eu já sentei nesse mesmo banco aí que vocês estão sentados. Depois eu fui fazer mestrado. Eu fiz mestrado em economia, depois fui fazer doutorado em economia, né? Hoje eu estou fazendo pós-doutorado, então é um constante aprendizado. Tá? E eu digo a vocês, a gente não para de estudar. E cada vez que eu vou numa palestra, esses dias eu tive uma palestra aqui em Tangará de um cara que mexe com inovação e inteligência artificial. Depois eu até passo o link para vocês darem uma olhada. Esse cara, ele veio e falou uma coisa para o pessoal que estava assistindo, que eu acho que deixou o pessoal meio desconcertado. Ele falou assim, não existe uma situação em que você tenha que deixar de estudar porque você acha que aprendeu tudo. As coisas estão evoluindo de tal maneira, o conhecimento está se aprimorando de tal maneira, que, por exemplo, hoje existe um negócio chamado ChatGPT, que está associado à inteligência artificial, que praticamente faz uma resposta para você. Inclusive, aquelas questões ali, você pode jogar no ChatGPT e ele responde para você. A questão é saber se aquilo que ele está respondendo está certo.
E aí vai muito do conhecimento de cada um. Tá? Ou seja, você nunca pode parar de estudar. Ou seja, você tem que sempre se aprimorar, fazer um curso aqui, aprender algo novo ali. Né? Até mesmo quem está dentro da academia tem que fazer um cursinho de web, tem que fazer um curso de, como eu falei, um curso de Power BI pago pela internet. Que isso, às vezes, não é fornecido dentro da academia. Às vezes, um curso de imposto de renda, fornecido pelo CRC, que às vezes isso não se dá na universidade. É para isso que existem os conselhos, para isso que existem os órgãos específicos do governo. Então, a gente tem que aprender a pescar essas coisas, né? Onde é gratuito, onde que está sendo fornecido. Então, o Sebrae tem algumas ótimas ferramentas que a gente pode utilizar. Então, cabe a nós saber da onde tirar, da onde buscar. Né? E, claro, sempre está pesquisando, sempre está buscando. Hoje eu quero aprender tal coisa. Né? E como é bom quando a gente sai da zona de conforto. Né? E a gente só aprende quando a gente sai da zona de conforto. Nosso cérebro é igual um músculo. Toda vez que ele expande, ele nunca volta a ser o que era antes. Então, cabe a nós sempre fazer ele aumentar de tamanho. E aprender dói. Tá? Então, quando a cabeça dói, quando você está estudando lá, minha cabeça está doendo, eu não aguento mais, isso é um ponto positivo, porque no dia seguinte você aprendeu alguma coisa. Tá? Então, vamos pensar nisso, né? Vamos encarar as dificuldades com um pouco mais de otimismo, perseverança, resiliência, né? Porque é isso que a gente tem que ter, né? Quando a gente está na graduação. Eu sei que às vezes a gente não tem consciência, mas a gente tem que ter um pouco de resiliência para enfrentar e chegar no final. O senhor mora em Tangará? Sim, moro em Tangará. Ah, tá. Por quê? Não, só perguntei. Isso é bom ou ruim? Não sei. Depende. Quando for aí, professor, só tem que fazer um churrasco para nós, Tangará da Serra, quando um aluno estiver passando por aí, de visita. Sim, pode vir aqui, ué. Pode vir fazer uma visita aqui, com certeza. Professor, bom dia. Eu queria só dar uma comentada no que o senhor falou das aulas e do contexto final que você colocou, dos colegas colocando. Eu posso fazer? Pode, claro, com certeza. Vocês deixam a galera falar um pouquinho? Eu só ouvi, Não, não falei professor, nada. pelo amor de Deus, o Beto não, professor. O Beto não. Então, professor, é só para contribuir com o que o senhor está colocando aí para a gente, enquanto aluno da Unemat, né? Boa parte da gente já tem uma certa idade, já muito tempo sem estudar, a gente tem muita dificuldade, a gente um ajuda o outro, né? Nós somos uma turma bem unida em relação ao estudo da faculdade. Eu tiro por mim, ensino à distância, se você não tem uma habilidade com isso, é complicado você estudar à distância, pegar material na internet, olhar vídeo, né? E a gente que é da certa idade, até mesmo a juventude de hoje, não é acostumada a estudar sozinho se não tiver o professor. Por isso, a gente gosta do professor presente da gente. Quando tem disciplina EAD, a gente fica meio que grilado, porque é uma disciplina que a gente tem que se virar sozinho, né? Mas a gente corre atrás, né? E eu sei que a disciplina do senhor, ela depende da base das outras disciplinas, que a gente tem muita dificuldade, né? A gente tem muita defasagem, mas a gente, com a prática, a gente esforçando, a gente vai correr atrás, vai conseguir, né, alcançar o objetivo da disciplina do senhor, né? E em relação o pessoal, a aula não se apresentou, professor, o nome completo, a sua formação, sua especialização, para a gente conhecer o senhor melhor, né? Embora que presencialmente também o senhor vai se apresentar também para a gente quando o senhor estiver aqui na cidade, o senhor vai gostar muito, da turma, é uma turma bem bacana de trabalhar. E o que eu tenho a falar é a prática mesmo. A gente, enquanto o senhor está falando aí, é tudo difícil. A partir do momento que a gente começar a fazer, praticar, eu acho que vai clareando mais as coisas. Era só isso, senhor, beleza? Com certeza. Não, acho que assim, eu realmente... meu nome está aí, ó. Meu nome completo está aí, ó. Tá aparecendo no vídeo aí. Não tem mais nada, é só isso aí.
A sua formação, sua especialização, quanto tempo de docência, assim, para a gente, né, conhecer um pouquinho, habitar com o professor também, porque se ficar só o nome, a gente vai, pô... Mas eu acho que eu falei isso, não falei? Não, o senhor não falou, não. Pelo menos eu tô desde o Falei, começo aqui, não ouvi. Só algum colega aí ouviu. 2006, mestrado, doutorado, pós-doutorado, expert em games e... Não, essa cadeira aí foi Game ele porque a cadeira dele é de game aí. Eu acho que ele já lidava muito bem com a tecnologia. Cara, essa cadeira aqui foi um erro de compra. Se vocês soubessem o quanto ela é desconfortável, eu não sei como é que a galera consegue jogar nisso aqui. Essa cadeira aqui, ela foi uma compra durante a pandemia, que eu achei que ela seria confortável, né? Me falaram, compra a cadeira tal, assim, que vai ser super confortável para você trabalhar EAD na pandemia. Cara, foi um erro crasso, né? Porque eu não consigo ficar sentado nela mais do que 2 horas. Mas, assim, falando em EAD, realmente, eu concordo. Cara, EAD é muito difícil. Não é só para os alunos, não. Para os professores também é complicado. Gravar a aula, colocar a aula de uma forma que seja... pedagogicamente falando, uma aula que seja compreensível, né? Esses vídeos que vocês vão ver aí são uma tentativa de tornar o conhecimento um pouco mais compreensível, mas é difícil. E uma das ferramentas que tornou esse conhecimento capaz de ser transmitido foi o Excel. Se não fosse o Excel, eu não sei nem como é que eu faria isso. Talvez porque minha letra é muito feia. Vocês vão ver aí, né? Quando eu tiver aí. E isso é fruto da especialização. Como eu tinha que escrever muito rápido e fazer conta muito rápido, a minha letra ficou muito distorcida. Então, eu tento evitar usar ela ao máximo, tá? Mas, respondendo aos seus questionamentos, eu dou aula desde 2006. Então, se meus cálculos estiverem corretos, são mais de 16 anos de Unemate. Só de Unemate, né? Mas eu já dava aula antes da Unemate, pelo menos 2 ou 3 anos. Depois que eu entrei na Unemate, né, eu sempre trabalhei em contabilidade, administração, e aí eu fui fazer mestrado em economia, né, que eu achava que tinha pouco desafio, né? E aí eu sofri um pouco, né, porque tudo requer uma adaptação, mas aí eu não estava muito satisfeito, né? Então eu fui fazer doutorado em economia. Eu fiz o doutorado na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, que é uma das mais bem conceituadas no Brasil, né? Inclusive, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer uma especialização, façam lá, né? O pessoal lá é muito acolhedor, muito receptivo. Gostei muito de ter estudado lá. Lá eu fiquei 5 anos fazendo doutorado. E aprendi muito, muito mesmo, né? E agora eu acabei de entrar no pós-doutorado. Pedi licença-prêmio na Unemate. Quer dizer, pedi não, né? Eu fui obrigado a tirar licença-prêmio. E aí fui convidado a fazer o pós-doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em administração. E aí eu estou nessa empreitada aí de fazer o pós-doc. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar uma disciplina com vocês, né? Meio que rolou uma oportunidade e eu pensei assim, cara, é uma disciplina que eu trabalho há mais de 10 anos, né? E é uma turma distante, como eu dei aula, por exemplo, em Campos de Julho, como eu dei aula em Aripuanã, como eu dei aula em Juína. Então, eu gosto de ir para esses lugares mais distantes, trabalhar com
trabalhar com turmas especiais, né? Mas não é porque elas são distantes ou porque elas são especiais, mas é uma forma de você levar o conhecimento da Unemate a mais pessoas, né? E eu sei que é difícil você acessar um grande centro, né? Eu sei que é difícil você ter acesso a bons professores, né? E aí você pensa assim no princípio de que todos têm direito a acessar uma educação de boa qualidade, né? Então, por que os bons professores também não podem ir? Normalmente, quem vai para esses lugares são os graduados. Por que os doutores não vão, né? Porque os doutores chegaram num nível em que eles acham que não precisam mais. Eu penso diferente, eu penso assim, não, eu acho que, eu posso contribuir, posso levar, de alguma forma, para essa galera um pouco do que eu sei, né? Um pouco do que eu aprendi nessa minha caminhada. E, claro, né, um pouco dos meus conhecimentos. Tá? Então, dia 25 eu embarco daqui, ou dia 26, né? E aí nos encontramos aí no dia 28, tá? Para a nossa jornada de 15 dias, né? E aí eu fico à disposição de vocês. Se vocês quiserem me perguntar mais alguma coisa no WhatsApp, eu fico à disposição, tá? Beleza? Acho que era o que eu tinha. Acho que é o que eu tinha para hoje. Eu não tinha programado me adiantar muito, não, até porque a ideia era fazer algo mais curto, né? Para não tomar muito tempo de vocês, porque eu sei que vocês são atarefados também, né? E quando a gente tiver de forma presencial, aí sim a gente a gente troca uma ideia melhor, né? Aí vocês vão poder... A gente explora mais, é só para saber o gabarito do senhor, para a gente poder, né, ficar até lisonjeado aí com um professor aí, doutorado, e vai fazer pós-doutorado dando aula para a gente, né, para qualquer universidade isso, não. Cara, mas eu continuo sendo professor do mesmo jeito. Então, o título é só mais um... É só mais um título, mas eu continuo sendo professor do mesmo jeito. Eu vou estar continuando das minhas disciplinas do mesmo jeito, vou estar trabalhando com o pessoal da graduação do mesmo jeito. Então, assim, eu sou um servidor público, então o meu papel é esse, o meu trabalho é esse, e eu tenho muito orgulho de ser professor. Beleza? Beleza, obrigado, bom beleza. fim de semana. Bom dia. Tchau pra vocês. Bom dia para vocês também. Sucesso e bom trabalho. Um abraço. Obrigado, abraço. Abraço, obrigado.